Boa noite, então, a cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para darmos sequência no ensino a respeito do evangelismo. E nós falamos na última aula a respeito dos atos evangelísticos dos apóstolos, né? E nós vamos voltar nesse livro de Atos, então. Nós vamos pegar alguns textos desse livro. Conta nesse livro a história do crescimento da igreja, exatamente do alcance, né, que tiveram os apóstolos ali pregando em vários lugares, e esse crescimento que então trouxe o evangelho até os dias de nós, nos nossos dias, né? Tá? Então nós vamos pegar Atos capítulo número 9, nós vamos dar sequência no texto. Nós tínhamos mencionado a respeito de Felipe, né, o diácono Felipe, no capítulo 8, que foi um grande evangelista ali, que evangelizava multidões. E capítulo 9 agora, Atos capítulo 9, conta a respeito de Saulo, que era aquele perseguidor dos cristãos naquela época, né? Então ele, considerando o judaísmo, a religião, né, de Deus, e o cristianismo como uma heresia, né, uma divisão ali, então ele, com zelo de Deus, ele queria resguardar, né, além dos interesses políticos também, já que ele também era um cidadão romano, né, então, mas ele tinha esse interesse especialmente por zelo de Deus, né? E ele se converteu por causa que ele se encontrou com Jesus ali no caminho, indo para Damasco. E depois que ele se converteu, capítulo 9, versículo de número 20, tá? E eu vou ler rapidamente esse texto, depois nós vamos dar sequência dos atos ali, né, dos acontecimentos que vieram depois, né? Mas vamos orar em primeiro lugar, pedir que realmente Deus nos abençoe, né? Para que a gente possa estar com os ouvidos abertos para ouvir e a mente também para receber realmente os ensinos da palavra. Então, Deus, nesta noite nós estamos mais uma vez aqui reunidos, agradecidos pelo privilégio, a oportunidade que temos, Senhor Deus, de entender um pouco mais das Escrituras, do que o Senhor executou na história da igreja e o despertamento que o Senhor fez para que esses homens pudessem ser ousados e poderosos para evangelizar com a palavra e com o Espírito do Senhor. E nós queremos pedir realmente que também o Senhor nos agracie, não somente com entendimento, mas com a mesma fé e ousadia no Espírito Santo, para que vidas sejam alcançadas nesta geração também para a glória do Teu nome. Assim, peço sobre cada um de nós a Tua bênção e desde já agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Atos capítulo 9, versículo de número 20, logo depois que Saulo teve aquele encontro, né? Depois ele começou a ser reconhecido e chamado por Paulo. Mas diz assim: logo ele nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome de Jesus? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro, e Saulo chegou a Jerusalém e procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe-os aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor Jesus Cristo. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos disso, né, acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, tá? Então, o que nós vemos aqui exatamente aquele perseguidor passou a ser perseguido também, tá? Então ele sofreu ameaças de morte e teve que sair fugido ali para não ser morto e preso. Mas a partir dali, desse momento aqui, Saulo, né, começou a cada vez mais se aprofundar nesse propósito de evangelismo, né, de alcance de vidas, tá? Então, a descrição depois na sequência do livro, né, fala a respeito desses assuntos. Então,
Lucas, né, que escreveu esse livro de Atos, né, ele acompanhou Saulo nas suas viagens e então viu e registrou esses vários fatos, né, de evangelismo, de alcance de muitas vidas, né? E da mesma forma como ele viajou e alcançou vários lugares, também ele escreveu as cartas, né, depois para as igrejas, né, dos cristãos ali que estavam sendo formadas, aquelas igrejas, e é o que nós temos até hoje de registros, né, não somente da história, mas também das cartas de edificação que servem para nós até os dias de hoje, né, desses cristãos que foram alcançados nesses vários lugares. E aí, nós vamos, antes de entrar em alguns fatos de Saulo, né, a sequência do texto, que acontecendo as coisas em paralelo ali, à medida que Saulo também começou a crescer espiritualmente e na ousadia para evangelizar, também os outros apóstolos, e especialmente Pedro, é mencionado aqui nesse capítulo 9 também, tá? Dizendo assim em versículo 31, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então fala de três lugares diferentes, três estados, né, do país, né, de Israel, né, a Judéia ao sul, né, a Galiléia ao norte e Samaria era no meio do país, né? Então toda a nação estava sendo alcançada ali pela pregação do Evangelho e a igreja estava crescendo, diz que eles se multiplicavam, tá? E aí conta dois fatos aqui nesse texto ainda que eu quero ler. Aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo ele se levantou. Então, estamos falando de uma operação de cura, de um milagre que aconteceu. Imagina esse homem chamado Enéas, paralítico, 8 anos, né, e de repente o homem levanta e anda, tá? E viram-no, versículo 35, todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, como nós tínhamos visto já, não somente como Jesus fez nos evangelhos, né, nós vimos no evangelho de Marcos a respeito desse assunto, mas também os apóstolos, né, tinham foco, né, de encontrar a pessoa que precisava receber uma operação de Deus, uma cura, um milagre, e eram pessoas que eram realmente bastante conhecidas, e aquilo levava a uma conversão. Então não era uma simulação, não era uma situação que foi inventada, né? Então, imagina, 8 anos o cara paralítico, de repente o homem levanta e anda, tá? Aquilo se difunde, né? E ali diz, no versículo de número 35, que os habitantes dessas duas cidades, Lida e Sarona, essas pessoas se converteram ao Senhor, porque sabiam dessa história, tá? Então, quando nós temos o alvo correto, né, sabemos o chamado de Deus, a direção de Deus, onde nós temos que ir, e vamos ali, e somos usados pelo Senhor para levar uma salvação, quer seja com a manifestação de cura ou não, mas uma pessoa convertida impacta toda uma cidade, tá? E aqui 2 cidades foram atingidas por causa de um homem que foi alcançado com a cura em nome de Jesus Cristo, tá? Versículo de número 36, aí agora conta de uma terceira cidade chamada Jope, tá? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela, ficando enferma, morreu, e tendo-a levado, depositaram num quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro fez sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias ali em Jope com um certo Simão Curtidor. Então, da mesma forma também, uma vida foi alcançada, tá? Uma vida recebeu uma operação sobrenatural de Deus, tá? E aqui essa mulher, no caso,
ela era uma mulher temente a Deus e fazia obras de assistência social, né? Então, quer dizer, tinha uma reunião de mulheres ali que prestavam serviços juntamente com ela, quer dizer, era uma mulher que impactava a sociedade ali daquela cidade, né? Então, uma mulher, claro, ainda uma situação, claro, ela ficou enferma, né? E depois morreu e ela foi ressuscitada, tá? Então, as pessoas ficaram sabendo que ela tinha morrido, tá? Que tinha ficado doente e tinha morrido, né? Então, a ressurreição dela fez com que toda uma outra cidade fosse alcançada. Tá? Pastor, mas dos discípulos que seguiam Jesus, o único que ressuscitou foi Pedro? O Não. único que fazia as pessoas ressuscitarem? Não foi, né? Assim, na verdade... E tinha 12 discípulos. 12 discípulos, né? Também, né? Ficaram 11, né? Também. E o Saulo foi enxertado como um 12º. Só que ele não ressuscitou ninguém. O Saulo também ressuscitou também. Tá? Então nós vamos ver um pouquinho na sequência aqui, vai falar a respeito dessa ressurreição, tá? Então, os demais, na verdade, o Pedro é o foco principal ali, né? Que Jesus tinha colocado ele como um dos líderes, né? Era Pedro, Tiago e João, tá? Que eram os 3 líderes dentre os 12, tá? E Pedro assumiu a liderança ali também, né? Diante dos outros apóstolos ali também. E a história, então conta a história mais dos 2 ali especificamente, né? E depois como Lucas... O chamado dele, né? De Oi? ser a pedra Sim, de isso. sustentação da igreja, isso. né? Foi nele que criou. Mas como Lucas, né, que escreveu o Evangelho e escreveu esse livro de Atos, ele acompanhou Paulo na viagem, então ele descreve depois, daí para frente, ele escreve mais as histórias de Paulo, né? E que se tornou o maior pregador do Evangelho, né? Na história ali, naquela ocasião, tá? Então, o que aconteceu, quando nós vimos ali, quando teve a perseguição de Saulo, diz que todos se dispersaram, lá em Atos capítulo 9, exceto os apóstolos. Então ficaram os 11 apóstolos em Jerusalém, tá? E Pedro foi constituído como o apóstolo dos judeus. Então ele conduzia os judeus no caminho, né? E levava a palavra para os judeus. E com todos esses sinais, como é o caso aqui, diz que essa mulher era uma discípula, tá? Discípula de quem? Tá? De quem que ela seguia, tá? E as mulheres também que estavam servindo junto com ela, fazendo aquelas obras de caridade. Então, eram grupos de judeus que foram se convertendo, né? Sabendo que Jesus era o Cristo, né? Reconhecendo que ele era Aliás, o próprio Saulo, quando ele se converteu, ele foi para uma sinagoga, né? E foi pregar para os judeus, provando na Bíblia que Jesus era aquele que estava prometido, tá? Então, na sequência aqui do texto que nós vamos ver, tá? Quando Paulo também vai pregar nas diversas cidades, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga. Ele pregava primeiro para os judeus também, tá? Ele entrava lá, eles tinham a cerimônia deles lá, né? De ensino, etc. Ele pegava as escrituras e ele mostrava, né? E aí, depois ele foi para os não-judeus, tá? Na verdade, o foco era os não-judeus. Nesse primeiro momento, o foco era os judeus, né? Também, né? E a gente vai ver isso aqui, né? Mas só que, movidos de inveja, os religiosos judeus ali começaram a não admitir que Paulo fosse pregar nas sinagogas e começaram a perseguir, como aconteceu aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Tá? Ele teve que sair fugido, imagina, colocaram ele num cesto e desceram pelo muro da cidade, tá? Porque na porta estava guardando, porque, imagina, o cara que era o perseguidor passa a pregar aquela fé, né? Estragou o projeto deles ali, né? De acabar com aquela heresia, né? dos cristãos, né? Então, eles tinham que eliminar o Paulo, porque, né? Era mais fácil eliminar o Paulo do que... Eu falei assim, poxa, o Paulo era um grande conhecedor das escrituras, né? Ou acabar com a população. Então, porque senão eles... mesmo ímpeto, a mesma força, o mesmo conhecimento que Paulo tinha para até receber autoridade para matar os cristãos, agora aquele homem vira do outro lado e fala que Jesus é o Cristo, tá? Então, ia acabar ruir com as bases, né, do judaísmo deles ali naquela época, né? Então, aí eles foram tentar eliminar Paulo, né? E da mesma forma, cada cidade que Paulo ia, ele ia na sinagoga, os judeus ficaram, muitos se convertiam e os religiosos ficavam movidos de inveja. Aí começaram a perseguir Paulo também, né? Então aí, vai chegar um momento que já estou contando a história, né? Mas chegou um momento que Paulo falou assim, olha, vocês não querem, então nós vamos para os gentios. Nós vamos Aí eles começaram a pregar em vários outros lugares também,
Mas o foco inicial era alcançar os próprios judeus, tá? Eu achei que tivesse sido levantado realmente para evangelizar os não-judeus. Então nesse momento, né, aí tem uma divisão, né? Eles repartem entre si esta incumbência, né? Pedro fica com os judeus e eles então ordenam Paulo para ser o apóstolo dos gentios, né, dos não-judeus, tá? Então eles dividem entre si, né? Não foi nenhuma contenda, não foi nada disso, né? Foi só uma divisão de foco, né? Nós vamos ficar com os judeus, vocês ficam com os não-judeus. E aí Paulo foi viajando e Lucas foi com ele depois que ele registra essas investidas de Paulo nas várias cidades, vários lugares. Mesmo assim, ele ia para o judeu primeiro e depois ele ia para os demais da cidade, né? Mas dos 11, os que eram assim, mais poderosos, porque para ressuscitar alguém, acho que tem que ter poder. Sim. Tem que ter poder. Então, dos 11, os mais poderosos, digamos assim, era o Pedro e o Saulo. Ou não, a gente não faz essa comparação? Que Pedro? João. Mas Pedro ressuscitou. Então, sim. João não ressuscitou ninguém. Não conta ninguém, não conta, na Bíblia não conta. Os demais também não conta a respeito deles, né, dessa forma, né? Mas o João Batista, que veio antes, ele fazia muitos milagres também, né? Antes de Jesus. Não, eu só pregava. Só Pregava ali também. Eu acho que ele tinha visão do que ia acontecer lá na frente, não é? Então tem assim, na história da igreja, né, tem registros, não estão na Bíblia, mas registros, né, que para onde cada um foi, tá? Então um foi para a Espanha, outro foi em direção à Itália, outro foi em direção sabe, os lugares assim diversos, tá, assim também, sabe? Então, mas não estão escritos na Bíblia. A Bíblia focou só nisso, né? O Pedro que ficou, né, em Jerusalém com os judeus e o Paulo que foi para as viagens, que é o que a gente tem registro no livro de Atos, tá? Então isso aí, então ficou focado mais neles ali e os seguidores deles também, né? Tá? Então então, por exemplo, o Timóteo, o Tito, tá? São pessoas que estão até na Bíblia também, que Paulo escreveu carta para eles também e que foram colocados em lugares, então Epáfras, Epafrodito, então tem alguns nomes que são mencionados na Bíblia, que foram seguidores de Paulo e que foram regidos de algumas incumbências também, né? De cuidar de vidas ali, de serem pastores das igrejas locais, né? Ou de alguns evangelistas também, né? Que continuaram a multiplicação da evangelização. Então, pastor, mas a gente fala assim, quando uma pessoa morre, a gente diz, nossa, é porque chegou a hora, né? E como que entra esse negócio nessa parte aí? A mulher morreu, Deus morreu porque chegou a hora dela. Deus pegou e foi lá, não recolheu você. Aí Pedro, o Paulo vai lá, levanta-te. E daí como que fica? Então. Na verdade é isso, a questão, vamos colocar assim, eu acho que a questão da sensibilidade ou da intimidade com o Espírito Santo, tá? Para saber ali qual é a vontade de Deus. No caso aqui, por exemplo, vamos citar essa situação da Dorcas, ou do Enéas. O Enéas era um paralítico que foi curado, aquilo serviu para um alcance de 2 cidades. Sim, tá ali também. A Dorcas a mesma coisa, né? Também, né? Ela era uma mulher influente na cidade, conhecida pelas boas obras que ela fazia, né? E a ressurreição dela serviu para que toda a cidade fosse alcançada. Então, existem propósitos a respeito disso, nesse sentido, né? Quer dizer, a cura ou uma ressurreição, um milagre, são pessoas-chave, são pessoas que, no caso aqui, o Pedro teve um entendimento da vontade de Deus com relação à ressurreição, ou então teve até uma ousadia, né, para ir lá. Aliás, ele orou, diz ali que ele se colocou de joelhos ali do lado da cama, orou, né? Então talvez o que ele orou, né? Deus, é da tua vontade que ela morra. Olha quantas pessoas que ela influenciava. Não sei que, né? E ele recebeu a convicção, né, de que era para dar uma ordem para ela ressuscitar. E aí ele orou, né, diz aqui, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te, tá? E ela abriu os olhos e levantou, ressuscitada, tá? Então, quer dizer, talvez nesse momento de oração que a gente não sabe o que ele orou, tá? Ele teve esse discernimento, essa clareza de que era da vontade de Deus que ela ressuscitasse e deu a ordem para se levantar. Ou de repente nem estava na hora dela morrer. Deus talvez não tivesse. fez isso só para ele depois ressuscitar. Exato.
mostrar os pode ser também, tá? Porque Porque... de repente naquela época era uma maneira de impactar aquele povo. Exatamente. É o propósito da morte. Porque eles... agora também. Sabe, ressuscitar aqui, a gente fica bem impactado. É assim. O que não fala ali é o que ele fez depois. Será que ele ficou favorável? Pois é. Ele criou, orou. Mas Jesus já tinha dado a ordem, então você falando sobre os 11 que você está perguntando, os discípulos, né? Lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus dá a ordem para os discípulos irem pregar o evangelho, tá? Ele fala assim, purificai os leprosos, tá? Que era doença incurável. Ele fala, ressuscitai mortos. Então Jesus já tinha dado a direção para os 12, tá? Inclusive o Judas traidor, que estava entre os 12, ele recebeu a mesma direção, a mesma autorização, a mesma autoridade espiritual para até ressuscitar mortos, tá? E depois, quando conta a história, né, em Lucas 9, depois em Lucas 10, fala que eles foram pregar em todos os lugares, e quando eles voltaram, falaram, Senhor, os demônios nos submetem pelo teu nome, tá? Então, eles mesmo ficaram até surpresos, né, de ver que realmente o negócio funcionava, né? A autoridade que foi delegada para eles estava funcionando. E eles viram pessoas sendo curadas, né? Então foi pela imposição da mão deles, pela oração deles. E aqui também a mesma coisa, né? Pedro tinha essa autoridade já dada por Jesus, tá? Aí aqui a primeira descrição que ele fez a coisa acontecer, tá? Mas ele foi lá, se colocou de joelho. Ele viu Jesus fazendo Sim. várias vezes. Tá? Jesus já tinha curado, né, ressuscitado, tá? A filha do Jairo, né, que a gente tinha comentado a respeito disso, aquele chefe principal da sinagoga, aquele filho da viúva da cidade de Naim, que estava lá, o féretro, tá saindo, estava todo indo para o sepultamento, Jesus manda parar, põe a mão no caixão e manda o rapaz se levantar. Que quando né? você Então... fala de Jesus, é fácil de aceitar. Assim, para mim. Você tá falando daquele natural. Agora quando fala do Pedro da vida, que era um pescador, que era uma. Né, a gente sabe, conhece a história dele, né? Sim, que sim. não era assim, uma pessoa muito inteligente. E de repente ele evoluiu tanto que chegou no ponto de fazer coisas que Jesus fazia. Isso, exatamente. Mas Jesus tinha dito desta forma, né? Lá em João 14, né, versículo 12, ele fala: aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço, ou até maiores, tá? Outras maiores fará, tá? Então, aqueles discípulos todos, é muito da posição de fé, muita posição de proximidade, intimidade com Deus, como nós estamos falando, citando essa menção da oração dele aqui, né? O que ele orou, o que ele pediu, o que ele recebeu de revelação, a gente sabe, né? Que ele olhou depois para a mulher e mandou a mulher levantar, tá? Então essa sensibilidade, e aí quando você fala de Jesus ou dos demais, né? Jesus é fácil aceitar, mas isso que eu tinha mencionado para vocês, né? Quando a gente fala em Jesus, a gente pensa em Jesus, mas Jesus fazia porque ele era Deus, né? E ele não era Deus naquele momento, tá? Ele estava esvaziado de Deus, né? Então ele era 100% homem, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo foi que ele delegou, recebam o Espírito Santo, para todos pudessem fazer as mesmas coisas e coisas maiores ainda. Então, depende, eu acho que da proximidade, da intimidade e até essa questão da autoridade que você está colocando, né, tá? Porque ele era um homem iletrado, inculto, tá? Não era a capacidade dele mesmo, né? Como não é a capacidade nossa, tá? Mas à medida que nós desenvolvemos essa intimidade, essa proximidade com Deus, também, conforme Jesus falou, nós podemos fazer as mesmas coisas, tá? E coisas maiores também pode ser, tá? Segundo Jesus falou. O que pesa mais, até no meu entendimento, assim, é a questão de ressuscitar mesmo, fazer. Porque a gente tem tantos... que não é diferente de quantas orações que nós, aqui na igreja, mesmo nesse período, fizemos e que houve cura. Houve milagre. Milagre. Não sei se vocês assim, já presenciaram, né, ou participaram de uma oração por cura e realmente aconteceu. Eu já tive isso, já fui usado para isso. Então é fantástico, né, isso. Não teve ainda a questão de coragem aí, de ressurreição, de levantar o morto, porque a gente quer imediato aquilo ali, né? Não sei se é falta de fé, coragem, não sei o que é.
mas não tivemos essa oportunidade. É. Vontade eu já tive de orar em oração, em algum tempo, de fazer assim, levanta e anda, mas é complicado. Sim, já. Não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi vários Tem casos. vários Vários Um casos de pastor que ressuscitou, daí de vai ressurreição. testemunho. Tá? O que eu ia citar, sem falar da ressurreição, né? Acho que é um passo de fé mais ousado, né? Principalmente assim, que é milagre, né? Sair da morte para ressuscitar. Mas tem um caso conhecido, aí a gente conhece a pessoa, tá? Que ele mora lá no Sítio Cercado, tá? Então a gente tinha aberto a igreja lá, né? Onde a igreja agora é do pastor Walter. E tinha um senhor lá que ele era alcoólatra e a mulher dele estava orando, já tinha 20 anos que orava para a conversão dele, tá? E o homem teve uma lesão de coluna lá, um desvio de coluna, uma hérnia de disco, uma coisa assim também, que o homem ficou paralítico, tá? Não podia andar mesmo, né? Que é o caso aqui do Enéas, aqui, que ficou paralítico 8 anos. Então ficou paralítico, né? Inclusive eu trabalhava lá no Sítio Cercado naquela ocasião, e ele estava lá esperando na fila para a consulta com o ortopedista de coluna para operar, né, para tirar a hérnia de disco. Mas a hérnia, então, pressionou o nervo e ele ficou paralisado, né? E aí chamaram uma pessoa que era da igreja também, que a gente conhece, pediu para a pessoa orar. A pessoa foi lá e orou, e o homem saiu andando, na hora. Teve uma coisa assim, automático, o cara que tava... E o cara, esse senhor, né? Ele era conhecido de todo o bairro, porque ele era um alcoólatra, ele fechava todos os bares do bairro, entendeu? Assim também, né? Todo mundo conhecia ele, tá? E de repente, o homem foi curado. Imagina o impacto que deu isso na família e no bairro ali, a ponto de dar uma repercussão de ter uma igreja lá, tá? Com muita gente que conhece ele, tá? Conhecia ele na vida anterior e depois ele é restaurado, tá? A mudança ele também, tá? Então, vocês não conhecem ele, né, também, né, tá? Mas, e aí, e até hoje, o homem tá firme lá na igreja, dessa forma também, sabe? Tá? Ele deu testemunho. Deu testemunho. Aí depois, meses depois, ele veio assim, pastor, olha, chegou aqui o encaminhamento do SUS com a minha consulta marcada para passar com o ortopedista e operar. O que eu faço com isso? Você já está curado, tá andando, agora deixa a vaga para outro, né? Dessa forma, né? Tá? Deixa eu só dar uma questão. Ele não era convertido. Não era convertido. Ele não era convertido, ele era alcoólatra. Então, aí a gente vê um milagre nos dois sentidos. Isso. Da pessoa que orou, teve fé para orar, e a pessoa que recebeu, no caso ele, né? Sim, pois é. Ele não era convertido, ele não tinha Só um fé. testemunho também, alguns, não sei se vocês já ouviram, até eu queria reforçar, e foi umas vezes que eu fui usado, tenho um afilhado que ele fez cirurgia bariátrica e ficou 1 ano e meio depois que ele fez a cirurgia hospitalizado. E ele estava em Atibaia nos últimos recursos, né? Ia fazer mais um procedimento, que era a tolagem, que tinha uma ferida que não fechava. Aí, questão de oração, eu recebi assim uma direção, vá até Atibaia. Aí conversei com o pastor Haroldo, nós estávamos numa situação assim, financeira crítica, não tinha grana. Aí falei com a família, as gurias estavam lá em casa, faz tempo isso aí. Arrumamos um dia e eu fui para São Paulo. Cheguei lá na manhã, ele estava assim, o dia seguinte era o último recurso que eles iriam a São Paulo. Aí naquele dia, cheguei lá, comprei uma Bíblia, levei para ele, oramos, né? O fato que me levou lá também, seria uma história, não vou contar, mas só oramos tal, e profetizei cura, ele aceitou Jesus, e daquele dia até a noite começou a regredir, ele começou a fechar a ferida, ele não precisou ir a São Paulo, e dali ele foi curado. Ai, que bênção. Então isso aí é uma coisa assim, nossa, por que a gente não faz mais tanto, sabe? E a questão de... A gente pensa demais. A gente pensa demais. É ação mesmo. E aquilo, claro que tem que receber. Depois disso teve outras situações, não vamos aqui, mas isso aí foi uma das coisas assim, marcantes, e foi no começo mesmo, né? Pouco tempo a gente estava iniciando na caminhada.
Então é bênção mesmo isso. É dom que ele tem e assim, tem que sentir aquilo, né? Já teve outros casos assim, mas... incomoda. Sim, exato. Pra orar, Tá. né? Nessa situação. Eu também já fui usada para fazer algumas situações de cura. De cura, E né? é algo que você sente na hora, pelo menos eu sentia na hora. Só que eu não pensava, quando eu vejo, eu tava com a mão lá, tocando Não a sabe nem pessoa. por quê, né? Não sei porquê, era uma coisa que pegava fogo, a minha mão parecia que estava saindo. Eu colocava na pessoa e Mas eu não tenho. depois, no dia seguinte, a pessoa testemunhou que ela foi curada, saiu uma infecção de pele que ela tinha, tipo um caroço assim, e ela estava tendo dificuldade. Daí eu orei, coloquei a mão do lado, se ela estava lá, deu pá! Assim nela, deu até achou que eu estava batendo, né? Que foi inesperada a minha ação. E eu comecei a orar, e daí no dia seguinte ela me mandou mensagem, falou: "Menina, você vai acreditar que vazou, estourou a infecção, tô aqui que não para de me lavar aqui, porque tá saindo um monte de coisa." Nossa, E é coisa assim que a gente não pensa na hora. Então, eu estou trazendo esses textos, né, e vamos ver algumas outras coisas também nessa questão de operação de curas ou de milagres, assim, porque isto é uma marca do evangelista, tá? Então, voltando lá na primeira aula, eu falei que todos nós fomos incumbidos, todos os discípulos foram incumbidos de pregar o evangelho, tá? Mas tem pessoas que são usadas com este dom de cura ou de milagre, tá? E dentro dessa operação do Espírito Santo com cura ou com milagre, claro que isso causa um grande impacto, tá? Então essas pessoas que são movidas com milagres ou curas, elas podem muito bem, elas se encaixam, né, tá? Exatamente com o perfil para assumirem o ministério evangelista, tá? Porque é impacto, né? Imagina, um cara paralítico, né? O bairro do cercado inteiro conhecia o homem, tá? Então aqui o Enéas era conhecido todo mundo. Foram 2 cidades com Enéas, mas uma cidade, a cidade de Jope, com a Dorcas, tá? Por causa que é isso, é o ponto certo, estar no lugar certo, com a pessoa certa e ser usado pelo Espírito Santo, tá? Então aquilo causa um impacto de multidões serem alcançadas, porque estão vendo que não é uma pregação de uma religião, é isso que eu estou falando desde o princípio, né? É a pregação da vida, é a pregação do poder de Deus, tá? E isso faz diferença, né? Porque a gente fala assim, ó, nossa, ele não está falando do que ele crê, da religião dele, né? Como que ele segue, né? Não, é algo que é sobrenatural, é Deus está na terra, tá? Então Deus usa os homens, né? Mas, pastor, Que tem essa fé e vão na ousadia, né? além deles terem o dom, Deus tem um propósito para aquela pessoa. Sim, isso. Né? Porque que nem foi da nossa neta, que a gente quando soube que ela tinha uma síndrome, a gente orava antes dela nascer e não reverteu, né? Mas claro, a gente sabe que tem um propósito. Sim. Né? Por que não aconteceu? Sim, tá. Tem propósito assim também, tá? Né? Então é isso, são manifestações. Então o que nós estamos trazendo e aqui nos Atos, né, dos apóstolos, né, nessa área evangelística, eles usados com algo sobrenatural acompanhando a pregação deles, tá? Então eles não estavam pregando uma religião, tá? Não estavam pregando um novo ensino, uma nova doutrina, como falaram de Jesus, né? O que é isso? É uma nova doutrina, porque ele ordena os demônios, eles se submetem, tá? Não é uma nova doutrina, tá? É uma vida de Deus, é a presença de Deus manifesta, tá? Então é assim, da mesma forma, esses discípulos evangelizados, essas cidades foram alcançadas, imagina a repercussão, para durar 20 séculos depois, nós estamos aqui, tá? Porque aconteceu algo que é muito mais do que qualquer outra religião possa ter ensinado, pregado, coisas assim também, feito suas pregações, né? Tá? Enfim. Na sequência do texto aqui, eu não vou pegar muito forte nesse texto aqui, os detalhes, né? Mas Pedro estava ali naquela cidade de Jope, tá? E aí conta de um homem que era o centurião romano, tá? Quer dizer, um homem militar do exército ali do romano, tá? E que ele temia a Deus também, e ele teve uma direção, uma visão de um anjo para mandar chamar Pedro em Jope, né, naquela outra cidade, tá? E aí então tem todos os detalhes, o capítulo 10 conta todo a respeito desse assunto. Ele manda chamar Pedro está ali também numa hora de oração, tem uma visão, né, também, né, de uma palavra de Deus dizendo para ele alguma coisa, e aí o centurião romano manda 2 homens, eles chegam lá na casa do Simão, o curtidor, lá na cidade de Jope, tá? E Pedro vai com eles. E aí ele reúne a família na casa dele, o Cornélio,
E Pedro começa a falar a respeito de Jesus Cristo, tá? E quando ele começou a falar a respeito de Jesus Cristo, tá? No versículo 44, tá? Então, estou resumindo a história, que é para a gente seguir adiante aqui, para a gente mostrar os acontecimentos aqui, né? Quando Pedro estava contando, falando a respeito de Jesus Cristo, tá? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Tá? Então, o que eu quero dizer só com esse foco aqui? Tá? Então, não judeus, tá? Que eram romanos, que estavam ali naquela cidade de Cesareia, tá? A família romana de um centurião, tá? Estava reunida e de repente, ouvindo uma pregação, eles começam a falar em línguas, né? Estranhas ali, tá? Então, por causa disso, no versículo número 46, diz que eles ficaram maravilhados porque eles ouviram eles falarem naquelas outras línguas, que foi a manifestação que eles tiveram quando eles receberam o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, tá? Então, ao ver uma manifestação também sobrenatural, por causa que, imagina, alguém começa a falar numa língua diferente do que costuma falar, tá? Não foi uma cura, né? Não foi uma ressurreição, mas foi uma manifestação de poder de algo que é fora do natural, nesse sentido que eu estou dizendo, tá? E aquilo repercutiu, tá? E ali, depois, inclusive no capítulo 11, conta a história que quando Pedro voltou, ele foi chamado na disciplina lá, né? Tá? Assim, como é que você vai falar entrou numa casa de um romano, de um não-judeu? E aí ele conta toda a história, tá? Aí as pessoas entenderam, né? E houve essa manifestação ali. Isto olha só, voltando no capítulo 11, né? Versículo 19, depois de contar essa história ali, fala dos cristãos que tinham sido dispersos. Eles foram, a perseguição que Saulo tinha feito com relação a Estevão, que Estevão foi levado até a morte, né, por apedrejamento. Os cristãos que estavam em Jerusalém, que foram dispersos por causa da morte de Estevão, foram até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles foram da mesma forma, indo para os judeus que moravam em vários lugares. E ali também alguns falaram para os gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Tá? E aí levaram Barnabé para lá, tá? E Barnabé depois chamou o Saulo. Tá? Tá lá. Versículo 25, partiu Barnabé para Tarso, onde Saulo tinha sido levado, escondido lá, né? E achando a Saulo ali, levou ele também para aquela cidade de Antioquia, tá? Onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, os primeiros chamados, intitulados, né? Hoje a gente fala os cristãos, né? Começou ali, naquela cidade de Antioquia, tá? Então, essa situação ali. E essa dupla ali, Barnabé com Saulo, tá? Eles foram para formar uma igreja ali, né? E aí na igreja de Antioquia, capítulo 13 agora, né? E aí começa a descrição das viagens de Saulo, começou aqui, tá? Quer dizer, os cristãos, os discípulos de Jesus Cristo dispersos, foram para vários lugares, chegaram nessa cidade de Antioquia, ali começaram a se converter muita gente. Barnabé foi enviado para lá, chamou Saulo para ajudar e formaram uma igreja ali, tá? E no capítulo 13, então, na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, e os que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então aqui começa o envio, né, missionário de evangelismo para onde o Espírito Santo quisesse levar. Tá? E no versículo 4 fala que Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo,
desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Depois chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E também tinham a João como cooperador. Então 3 homens ali, Barnabé, Saulo e João. Tá? Então imagina aqui, então começa a contar essa história que eles começaram a ir por vários lugares, né? E eles iam, todos os lugares que eles iam, eles chegavam primeiro na sinagoga, que é o que eu estava falando, né, Val? Nesse sentido aqui, tá? Depois, olha lá, foram até a ilha de Pafos, né, versículo 6, acharam um judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, e ali ele fazia magia e estava enganando ali o procônsul, que diz ali no versículo 7, um homem chamado Sérgio Paulo, tá? E aí, o Elimas, vendo que tinha um poder de Deus, né, na vida de Saulo e de Barnabé, né, ele estava se opondo, não querendo que o procônsul se convertesse, porque era o que ele manipulava ali, né, tá? E aí, Saulo, cheio do Espírito, também chamado Paulo, aqui no versículo 9, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos naquele mágico, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então aqui, mais uma manifestação de poder, né? E ali, é claro, era uma resistência, tá? Uma oposição ao evangelho, tá? Sim. Para que aquele procônsul não se convertesse. E Saulo, ou Paulo, aqui, a partir de então ele começa a ser chamado, né, designado como Paulo, tá? Ele deu uma ordem, tá? Ele falou assim: você é filho do diabo, você vai ficar cego agora, por algum tempo. Então ele ficou cego aquele tempo, depois recobrou a vista, tudo, né? Mas o milagre da operação, da ordem espiritual que Paulo tinha dado, fez um impacto na vida daquele procônsul romano, tá? E então ele creu, tá? E aí, forte isso. Forte porque isso. Deus é amor, ele só pensa em bondade, misericórdia, você vai ficar cego. Mas tá? aí era por um tempo. Se eles Foi por um tempo. voltam a enxergar. Isso, foi por um tempo. O próprio Saulo ficou cego. Né? O próprio Saulo ficou cego e depois os teus pecados, mas as consequências. Tá? Mas ali então, Saulo ficou cego e recuperou a vista. Aqui também ele falou assim: vai ficar cego por algum tempo. Mas era porque era como ele diz aqui, um filho do diabo. Tá? Ele querendo expressar o amor de Deus, expressar a salvação, e esse homem, com as suas magias, ele queria manter a manipulação do procônsul, né? Tá? Então foi uma autoridade espiritual. Tá? Agora imagina também se da mesma forma nós exercemos autoridades espirituais, a autoridade espiritual que Deus nos deu, tá? E vamos dizer: filhos do diabo, fiquem cegos agora. Porque senão eles não vão crer, né? Que simplesmente você vai pregar o evangelho para eles. Eles Deus, vão rir. Deus foi bonzinho, não matou, só deixou cego. Tá? Mas assim, nós estamos falando o seguinte: foi uma vamos dizer assim, uma luta, né, por questão de autoridade espiritual. Onde está a verdadeira autoridade espiritual? Tá? E estava ali com Paulo, né, com o nome de Jesus Cristo, né, também, tá? Pois é, o nome dele estava no bar Jesus, o nome do cara. Pastor, vamos fazer uma Mas até isso ele quer copiar até o nome, né? Pastor, Não, vamos e um fazer bar, uma né? analogia que nem E um eles. bar. Mas o bar ainda, né? Vamos fazer uma analogia, eles adorando os deuses, Uhum. né? Enganando tantas pessoas. Enganando tantas pessoas, vai ter consequências. Se eles se converterem, eles vão, o Deus vai perdoar os pecados deles, mas as consequências eles vão sofrer pelas consequências. É claro que se houver arrependimento, tá? Se houver arrependimento. Então, dessa forma, né? Tá? Então, o que nós estamos mostrando aqui, realmente, assim, é um conflito de autoridade, tá? E a autoridade suprema é a autoridade de Jesus, né? A autoridade do Deus verdadeiro. E então é um confronto aqui, e claro, houve essa manifestação, e por isso aquele procônsul, quer dizer, imagina um procônsul romano, um centurião romano, no capítulo 10, e agora um procônsul, tá? Não sei que nível de hierarquia que é isso,
mas o cara não era fraco, né? O cara tinha autoridade. Então, realmente, a infiltração de Paulo na cultura romana ou no império, né? Que estava ali, né? Que tinha muitos deuses, etc e tal, né? Então, havia uma manifestação ali de guerra espiritual, tá? Segue o texto aqui de Atos 13, né? Conta que eles foram para a sinagoga, tá? Foram pregar ali. Aí as pessoas ficaram maravilhadas, né? Pela palavra, tá? Enquanto que também os religiosos ficaram preocupados porque estavam perdendo o seu público, tá? Todo o capítulo 13, ali, do versículo 13 até o final, né? Paulo estava pregando na sinagoga dos judeus, tá? Olha, eu vou pegar ali no finalzinho, do 42, 43 agora, né? Para a gente fechar esse assunto aqui de como está falando. Olha, saídos os judeus das sinagogas, ele anunciou Jesus, tá? Ele pregou as escrituras judaicas anunciando Jesus. Ele estava fazendo uma palavra de evangelismo, de entendimento espiritual que Jesus era o Salvador, tá? Prometido nas escrituras dos judeus. E aí no versículo 42 diz assim: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas palavras. Então tinha pessoas não judaicas, não judias, que estavam ali assistindo também, ouvindo aquela pregação. E não era uma pregação de religião, ele estava falando, contando a história, contando a manifestação do Salvador Jesus, tá? E pediram para que eles pregassem no sábado seguinte. Então, despedidas das sinagogas, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, prosélitos são aqueles que se converteram para o judaísmo, tá? Seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas é isso que eu digo, tá? Né? A palavra era pregada, na verdade, para a minoria judeu. Então, a maioria, que eram os gentios, ficavam ignorantes. Ficavam ignorantes. Só que assim, imagina essa repercussão. Tinha não-judeus convertidos ao judaísmo, que eram esses prosélitos, tá? E no versículo de número 42... diz que esses gentios pediram para eles pregar de novo, tá? Então, quer dizer, onde eles iam? Qual era o local de reunião que eles iam, tá? Eles iam para uma sinagoga para falar com os judeus. Pegava as escrituras dos judeus e começava a pregar, tá? Só que tinha gente que assistia a essas reuniões que não eram judeus, tá? E aqui, imagina, eles falam assim, olha, e a reunião deles era de sábado, tá? Todo sábado tinha um culto na sinagoga, tá? Então, prega no sábado seguinte. Só que durante uma semana, aquela pregação que Paulo fez aqui, no 13 até o 41, tá? Aquilo repercutiu na cidade inteira. E na semana seguinte, o sábado seguinte, quase a cidade inteira queria ouvir aquela palavra. Tá? Então, quer dizer, era uma palavra de vida, uma palavra que era diferente da religião que eles estavam praticando ali. Tá? Com provas da existência de Jesus. Exatamente, né? Então aí isso chamou atenção. Então, e aí era uma cidade que tinha muitos não-judeus. Tinha a sinagoga lá, mas a cidade era uma cidade normal, né? De gente de qualquer lugar. Só que foram impactados. E aí que entra a história que eu estava falando, né? Só para fechar nesse assunto que eu estava dizendo, né? No sábado seguinte, quando toda a cidade foi ouvir a palavra de Deus, então os judeus, olha no versículo 45, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, não julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. Tá? E disse, inclusive, a palavra bíblica ali que tinha a promessa, né? Ou a profecia que os gentios não judeus também iam ser alcançados, tá? No finalzinho do versículo aqui. Então, isso que eu digo. E no 49 fala: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, tá? Então é isso aí. Diga, Val. Por isso que eu te questionei, porque né, eu tinha lido aqui nessa passagem que diz: eu te pus para a luz dos gentios. Isso. Então, é isso aí. Uma no ministério dele realmente era para os gentios. Uhum. Sim. Ele a princípio pregava primeiramente para os judeus, mas o foco mesmo era nos gentios. Isso. Né? Essa palavra aqui, na verdade, ela é a profecia endereçada para Jesus.
tá? Então não era para Paulo, tá? Era para Jesus, que Jesus também ia ser luz do mundo, ia ser luz dos gentios. Aliás, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, tá? Quem me segue não andará nas trevas. E essa palavra aqui que Jesus falou, era cumprimento dessa profecia aqui, que Jesus veio nasceu no povo judeu, pregou para os judeus, tá? Mas ele não veio só para ser o salvador dos judeus, ele veio para ser o salvador de todas as nações, de todas as famílias da terra, para serem abençoadas, tá? E nesse momento aqui, claro, eles mencionaram assim, olha, vocês judeus não estão com inveja, não querem que a gente pregue, então agora os gentios estavam querendo ouvir a pregação, nós vamos para os gentios, tá? Embora na sequência do texto, depois você vai ver ali, no capítulo 14, né? Quando acontecem essas coisas ali, eles iam primeiro para a sinagoga, falaram, nós vamos para os gentios. Mas eles chegavam numa cidade nova, ia no mesmo local de reunião dos judeus e pregavam para os judeus. Aí os judeus, quando você vê uma história, os judeus ficavam lá movidos de inveja, porque imagina, quantos eu participavam da reunião da sinagoga? Tá? Quantos judeus estavam lá? De repente a cidade inteira. Tá? Aí eles começaram movidos de inveja, está escrito ali, né, no versículo 45. Né? Fala, Mainat. Isso que você falou agora, a cidade inteira vinha, né? Isso aí está me chamando a atenção, assim, né? Fazendo uma analogia com aquela época e com hoje. A população na época, a maneira que tinham, que usufruíam, era muito, muito reduzido do que temos hoje. Sim. Então chegava alguém na cidade, que era uma entrada ou outra, só que tinha na cidade, quem que é esse? Né? Então fazendo analogia assim, ó, pastor Haroldo chegou no bairro novo, entrou, ninguém viu. Entra, pega um prédio e tal, né? A igreja se forma. Ninguém dá aquela atenção do que dá uma pessoa estranha que chegava na época. Então, e o que hoje o pessoal à nossa volta tem e usufrui. Então, isso de nosso papel de estar atingindo outros, hoje tem um grande complicador. E durante esse tempo todo, o inimigo deitou e rolou, gerando certas e muitas oportunidades que não é mesmo, né? Então, chega, vai numa reunião e o pessoal, quantos grupos de reuniões tem, né? O bairro, acho que o bairro nosso aqui, né? O bairro Alto é muito maior que muitas cidades da época. Então é complicado isso, Sim. né? E o pessoal mais isolado, mas como é que a gente vai atingir? Né? Mas aí entra... Tanta oferta que o inimigo sempre conhece, né? Então só uma... Tá certo. Fala, Zeni, então. E despertou essa curiosidade aí. Então, você falando nisso, hoje em dia também tem muita gente que sofre. E gente que sofre porque parece que não quer enxergar. Hoje mesmo foi uma cliente lá na loja. E eu conversando com ela estava assim, dava para ver assim nitidamente que ela estava desesperada porque ia vir um frio, porque ia congelar todos os cantos, porque ela estava... Eu falei, meu Deus... Eles já estão apavorados, que é fake. Ela, mas você está tão tranquila, não está nem preocupada. Eu falei, não, eu coloco tudo na mão de Deus. Eu falei, amiga, faça isso, para de ficar vendo bobagem. Deu vontade de falar, para de ficar vendo bobagem. Não podia. Para de ficar vendo tanta internet. E acredita em Deus. E Deus está no controle de tudo. Isso. Se está assim, Deus cuida da gente. Daí ela, mas eu acredito em Deus. Eu também sou uma pessoa cristã. Deus também me abençoou. Mas em seguida ela vai falar uma coisa que... Negativa. Pois é. Então aí entra a questão. Mas eu sou abençoada. Eu vendo roupa para quando vem o frio, né? Por isso que eu tô aqui. Um monte de casaco querendo. Então aí que entra a diferença entre ser um religioso e ser uma pessoa de fé. Né? Porque a pessoa diz que crê em Deus também, mas ela fica temerosa por essas coisas, né? Mas ela estava num ponto assim que ela não dormia. Faz 2 dias que então, ela não dorme. é isso que eu falei. Religião é uma coisa e fé é outra, tá? E a comunhão com Deus é outra coisa. Isso fez a diferença desde aquela época, né? Porque ele não estava pregando uma nova religião, né? Ou pregando a fé. Eles conheciam aquelas escrituras, tá? Também. Conheciam o mesmo Deus, se reuniam na sinagoga. Sim. Só que eles não tinham a mesma fé, tá? Então é isso, a diferença da religião e da fé, essa questão. E a outra vez que né? eu falei assim, que estava com a mulher Bíblia, daí fica mais forte. Agora o que eu ia dizer, Mainat, é o seguinte, né, que você falou, você tem toda a razão. Hoje nós estamos numa outra dimensão de cidade, tá? Por exemplo, quando eu mencionei para vocês, lá em Atos capítulo 8, né, quando teve a perseguição
da igreja, tá? Que Saulo consentiu na morte de Estevão, e todos foram dispersos, né? Que eu falei, aí fala, todos foram dispersos, todos os cristãos, os discípulos foram dispersos, exceto os apóstolos. Então ficaram 11 só em Jerusalém, tá? E o resto tudo saiu, tanto que chegou lá na Antioquia, e Paulo e Barnabé foram para lá, e gerou essa igreja de Antioquia que enviou Paulo e Barnabé, enfim, né? Mas o que eu quero dizer dessa forma, ali a cidade era 120 mil pessoas, tá? Então, a cidade de Jerusalém, tá? E pelos registros históricos, 60 mil tinham sido alcançados, tá? De Atos 2 a Atos 8, né, em 6 capítulos ali, a gente vai ler a história dos capítulos ali, parece que foi alguns dias, ou algumas semanas, tá? Mas a repercussão foi muito grande, que nem o que nós estamos vendo hoje dessa forma também, com Pedro, né, com Enéas e com a Dorcas, né? E essas manifestações de poder ali, esse negócio do procônsul ali, né? O Simão, né, Barjonas lá também, tá? Todos essas manifestações de poder, o Cornélio, todos também, uma pessoa alcançada, então já, quer dizer, 3 cidades inteiras. Então quando tinha cidade? Cidade que tinha o quê? 10 mil, 15 mil, 30 mil, né? Aquela cidade lá, mas, quer dizer, ou aqui na Antioquia, quase a cidade inteira foi para lá, queria ouvir aquela pregação que não era, eu creio em Deus, tá? Uma pessoa que tinha confiança, que vivia Deus, né? Que fazia diferença, tá? Do que, eu falei assim, veio lá um tal de Paulo lá falar naquela sinagoga lá, novidade, né? Então, foi uma coisa muito forte ali, né? Tá? E da mesma forma também, que nós vamos ver aqui agora em Atos 14, tá? Quando há uma manifestação de poder, tá? Então, pode ter, a cidade tem 2 milhões de habitantes em Curitiba, tá? Mas se acontece uma operação sobrenatural, tá? Não vai talvez alcançar os 2 milhões, tá? De uma vez só, tá? Mas hoje até por acesso de mídia, né? Aliás, a mídia não vai querer contar essa história também, né? Tá? Mas né? É complicado, mas assim, a manifestação de poder realmente ela expande, tá? Porque sai fora do natural, tá? Então aquilo vê que tem uma coisa diferente, tá? É algo além do natural, mesmo assim. Bom, 14, tá? Pra gente caminhar aqui, eu não vou ler todo o livro de Atos, tá? Nós vamos pegar só alguns focos aqui. Então no 14 diz assim, então eles foram, no versículo 13:52, né? Os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, tá? E foram para Icônio. E aconteceu que em Icônio, outra cidade, entraram juntos na sinagoga dos judeus. É que eu falei, esse é o que eu vou dizer. Agora, vocês não querem judeus, nós vamos para os gentios. Mas eles foram para outra cidade, onde eles foram? Para a sinagoga dos judeus, tá? Que era um lugar de reunião, um lugar de pessoas que temiam a Deus, tá? Até a Martiele estava falando do chamado dela, do ministério dela, que ela é com cristão, né? Com pessoas da igreja, tá? Que não é assim, do evangelista para pregar para fora, tá? E aqui eles fizeram isso também. Chegou no meio, só que o poder do Espírito Santo na vida deles impactou o meio religioso, não vou dizer o meio cristão, porque eles eram cristãos, eles eram judeus. Mas impactou e aquilo fez que se ficasse uma coisa evangelista, tá? Então, o foco deles era, vamos dizer assim, para o da mesma religião, mas alcançou outros, tá? Isso em todos os lugares. E aí, foram para a sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos também, tá? Então, olha só, o impacto da palavra no meio cristão, ou no meio religioso, tá? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Então começou a criar intriga por causa que era uma fé contra uma religião, né? E ainda tiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dá o testemunho a palavra da sua graça, pedindo que por suas mãos, olha o versículo 3, se fizessem sinais e prodígios, tá? Então havia uma manifestação de poder diferente dos religiosos daquele lugar. E tinha que ter esses sinais. Tá? Pra ver. Era muito forte, né? Porque não era uma disputa de bate-boca de religião, tá? Eu creio nisso, eu creio naquilo, mas é assim ou é assado, né? Não era isso, né? E dividiu-se a multidão de cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, tá? E aí fizeram um motim, tá? Para insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, chegaram a Licaônia, para a província vizinha, e ali pregaram o evangelho. E aí em Listra, tá? Quando chegam na cidade de Listra,
olha só, começa no versículo 8 dizendo isso. Estava sentado em Listra um certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Tá vendo? Tá? E aí as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, os deuses se fizeram semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque este era o portador principal da palavra. Tá? Então, quer dizer, eles foram até confundidos. Aí falaram assim, os deuses desceram até nós, porque eles nunca tinham visto aquilo. Sim. Alguém ser curado. O homem que estava paralítico ali é paralítico do ventre materno. De repente, Paulo olha para ele e fala, põe um homem em pé e começa a ir saltando. Tá? E aí, o Deus desceu até nós. E aí diz que Paulo e Barnabé arrancaram as roupas e falaram assim, olha aqui, somos carne e osso. Entendeu? Somos igual a vocês. Não tem Deus, não somos deuses. Né? E aí, então foi uma coisa assim, tá? Nós somos feitos. Nós somos feitos, tá? E aí o sacerdote lá do templo, que foi levar animal lá para sacrificar, porque eles eram para sacrificar para eles como deuses. Tá? Eles falaram, não fala disso. E aí, nessa contenda, nessa situação que aconteceu, versículo 19, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando como se ele estivesse morto. Rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, foi para outra cidade, depois no 21 para Listra, Icônio e Antioquia, né? Os discípulos voltaram, tá? E assim por diante, tá? Vamos falar aqui também, né? Então, imagina, aliás, essa situação de apedrejamento de Paulo foi quando ele foi dado como morto. Provavelmente nesse momento aqui também ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, quando ele foi visitar o terceiro céu, tá? Viu a glória de Deus. Tá, provavelmente nessa situação aqui também. Por que o terceiro, pastor? Porque o terceiro. não é andar. Parece como se fosse andar, né? Existem 3 céus. Tem um tá? ascensorista. Ascensorista. Tá? Então, é descrito da seguinte maneira, né? Não é andar, né? Assim também, né? Porque quando a gente fala assim parece que né? Mas o primeiro céu que é chamado é o firmamento, que são os céus naturais. Os céus naturais. Perdão. Os céus naturais, tá? Então esse é o primeiro céu. O céu que a gente vê aí com sol, lua e estrelas, tá? O segundo céu, tá? É onde estão as forças espirituais da maldade, os demônios, tá? Então, quando lá em Efésios 6, né? 6:12 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, tá? A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, tá? Então, os demônios, eles estão nesse segundo céu, tá? Lá em Daniel capítulo 10, né, fala que Daniel estava orando por 21 dias, orando e jejuando por 21 dias, e aí Deus manda um anjo trazer a resposta para ele, tá? E aí o anjo fala assim, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus deu a ordem e eu vim trazer a resposta. Só que, ele falou assim, o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Tá? Então, esse príncipe, né, quer dizer, o anjo vindo, parou no segundo céu, né, e esse principado, né, esse poder demoníaco, impediu o anjo de descer com a resposta. Tá? E aí ele fala assim, mas veio Miguel, o arcanjo Miguel, contendeu com esse principado, e agora eu consegui vir e trazer a resposta. E quando eu for subir, né, eu vou ter que enfrentar de novo, tá? E o Principado da Grécia também, tá? Então, é uma região espiritual, né? Onde é esse segundo céu, né? Eu até brinco dessa forma assim, então daqui a tantos quilômetros, né? Aí é o segundo céu, depois mais para frente é o terceiro. Como se fosse assim, não, o segundo céu ele está aqui, tá? Os demônios, eles estão no ar aqui, né? Tá? Em todos os lugares, então não é um lugar assim de quilometragem. Aqui não, eles estão lá fora. Estão lá fora. Tá Lá do lado de lá. Lá de fora. Já calaram. Lá de lá do muro. Já calaram. Então assim também. Então, e o terceiro céu, tá? É onde é o trono de Deus. Tá? Então o que aconteceu com Paulo, quando ele conta em 2 Coríntios capítulo 12 isso, tá? Ele falou assim, conheço um homem, ele falou assim, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe,
que foi arrebatado até o céu, até o terceiro céu. E ouviu coisas, e viu coisas que não é lícito do homem dizer, tá? Ele conta essa experiência, e ele está falando de si mesmo, né? Só que ele não conta, né? Eu fui arrebatado, eu fui para o terceiro céu, eu ouvi coisas, né? E na sequência ele fala, né? E por causa da grandeza das revelações que ele teve de ver as coisas celestiais, ele fala assim, foi-me colocado um espinho na carne, né? Para eu não me ensoberbecer por causa da grandeza das revelações, tá? E ele fala assim, então esse espinho na carne, ele fala assim, é um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para eu não ficar exaltado, porque senão ele vai ficar se achando, porque ele era o espiritual que viu as coisas, né? Então ele apanhava e ele falou assim, Deus, me tira esse mensageiro de Satanás, me tira esse espinho da carne. Ele falou, por 3 vezes ele pediu ao Senhor e falou assim, não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, tinha um atormentador, vou falar um mensageiro de Satanás, um atormentador, que Deus permitiu que ficasse ali, cutucando Paulo, para Paulo depender de Deus, tá? Para ele não se ensoberbecer, se achar alguém, tá? Mas só essa experiência contando assim também, mas é isso, ele foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, e ele ouviu coisas, né, espetaculares ali da coisa de Deus, tá? Então, por isso que eu tô falando assim, né? Então, o segundo céu é onde estão esses demônios, o terceiro céu é onde é o trono da glória de Deus, tá? São vamos dizer assim, céus invisíveis para nós, tá? Então a gente só vê o primeiro céu com o firmamento, tá? Deu para entender? Deu. Tá? É isso aí. Tá bem, tá? Mas é isso aí. Tem uma aula. E no terceiro antes de céu? demônios, que ele fala sobre isso. No terceiro céu, eu não vou te contar como é que é, porque eu não posso. Ele não foi. Tá? E quando eu for, eu te conto. Tá? E aí que, na verdade, essas pessoas, que nem... que nem, por exemplo, eu vou contar 2 exemplos, né, que eu falei na live essa semana, tá? Isso, é o que eu vou falar agora, né? Então eu contei essa semana lá, né? Eu contei 2 exemplos na live essa semana, né? Um deles, né, foi do Rubens, né? O Rubens, quando estava internado, tá? Ele falou que ele fechava os olhos, tá? Ele via esse mundo espiritual, né? Do segundo céu, dos demônios, sabe? Então era uma luta, tá? Então ele ficou acho que 2 dias, né? Acordado. Que se ele fechasse os olhos, ele tinha aquela luta, aquela opressão sobre a vida dele, tá? Então ele ficou orando e ficou o tempo todo ali naquela batalha espiritual, porque ele teve essa percepção, ou uma visão do mundo espiritual, desse segundo céu. E que se ele tá? ficasse assim, ele podia até morrer. E tá? Que é uma guerra contra a vida dele, Isso né? eu não entendo, pastor. Me desculpe. Não, o Rubens, vamos comparar. Tá? Não vou comparar. Vai ficar muito pesado o negócio. O Rubens é uma pessoa que ora, que ora em línguas, que fala de cura. Pode ser pastor. Pode ser pastor. E sofrer tudo isso. Então é o seguinte, ó, essa luta é contra todos nós. É isso que eu... Então, Cada um percebe. só que ele teve essa percepção que era uma luta contra. Por quê? Qual que era o propósito de Deus? É que ele permanecesse vivo. Entendeu? Mas então- Ele estava tendo uma luta contra ele para tentar matá-lo. O diabo Tá? chegou. Era isso. E aí ele lutou, ele ficou em oração para resistir ao diabo, resistir àqueles demônios que estavam ali atormentando ele, porque não era a hora dele morrer. Tá? Porque ele tinha que permanecer. Mas ele tem uma proteção assim, especial, já que ele é um escolhido do Senhor. Então, tá, mas... Mas ele podia estar vendo os anjos lutando com os demônios. Mas mais Ele um poderia ter detalhe, visto. por ele ser dessa maneira que você o vê, é que o inimigo queria levá-lo. O diabo. Não é Ele não que o inimigo não é. não quer que ele permaneça É, aqui. é. Ele Não foi, é. e ele, por ser essa bênção e Deus cuidar dele, Já o não abençoou pode, com o vai, retorno tem de vida para continuar com isso. E a mesma... O inimigo Isso. busca e provoca queimar. Quanto mais você busca, mais provocação você vai ter. Isso é uma das coisas que nós temos que estar preparados. Que o inimigo não mata que tem salvação. É isso, pastor? Não é que é levar para ele, né? Mas é interromper o ciclo, né? A trajetória de que Deus tinha estabelecido. Então, e aí entram as guerras para todos nós. Então Ele não é... pode ser, mas ele resistiu tanto que ele disse, né? O Rubem, eu fiquei 2 dias acordado. Era horrível, assim, até ficar acordado para segurar. Então, eu fechava os olhos e o inimigo vinha tentando, né? Isso. Então, quanto mais
É por isso que a gente diz, ó, se você vai começar, alguém começa numa vida, não quer dizer que você vai parar de ter problemas. Não. Você até pode ter mais, porque o inimigo vai te tentar muito mais. E nas suas fraquezas, naquele ponto que você é fraco, é onde ele vai atacar. E aí é que nós temos que comprovar a nossa fé. Permanecermos firmes no caminho. E vale ressaltar também que ele só teve essa visão porque Deus permitiu. Deus deu para ele a visão aberta do segundo céu, para que ele entendesse que o que ele estava passando não era da vontade de Deus, mas que Deus permitiu, porque estava tendo essa guerra contra a vida dele. Inclusive teve a questão da autoridade da vitória, né? Também. Então as guerras, nós não estamos vendo o segundo céu, nós não vemos esses seres espirituais. Mas estão por aí, tá? Então, como também, às vezes a pessoa tem a sensação, às vezes, né, do ar carregado, do ambiente pesado, tá? Das coisas assim também. Então, às vezes ela não tem a visão, mas a realidade espiritual está acontecendo. E essa guerra é contra todos nós, tá? Então, claro, se uma pessoa já está entregue nas mãos dele, tá? É fácil levar, tá? Também. Vai levar para droga, vai levar para morte, vai levar para qualquer coisa também. Se a pessoa é contra ele, né? Claro, também ele tem uma legião de anjos à sua proteção, tá? Então, maior é o que aconteceu com Eliseu, é o profeta Eliseu, lá em 2 Reis 6. Veio um exército inteiro contra ele na cidade, tá? E aí ele estava tranquilo. A mesma coisa que falou lá com a sua cliente lá, né? Dizendo, não, eu tô tranquilo, eu tenho fé, Deus está cuidando, tá? E ele falou pro moço lá, falou assim, olha, maior são os que estão conosco do que os que estão contra nós, tá? E aí ele orou, lá em 2 Reis 6, ele falou, Senhor, peço que o Senhor abra os olhos dele para ele ver. E aí Deus abriu os olhos espirituais, ele viu carros carros e anjos, carruagens, né, e anjos em maior número cercando Eliseu do que era o exército de inimigo que estava lá. Então ele estava vendo só o inimigo natural, mas aí ele tem a visão do mundo espiritual, e é isso que acontece conosco também. Nós temos uma maior número, né, de anjos guardando as nossas vidas do que o que estão vindo contra nós. Só que aí depende das coisas, querem abalar a nossa fé, né? Tá? E se a gente titubeia, eles vêm e atacam, né? Tá? Então existe uma guerra constante. A diferença entre nós e o incrédulo é que nós temos o livramento da parte de Deus, tá? Podemos invocar o nome de Jesus Cristo e esse livramento vem sobre nós. Porque tá? naquele livro lá de A Oração de Jabez, ele fala, ele deixa bem claro que se você pode pedir para Deus, para ele tirar a tua filha, para você não ser, como que se diz quando vem tudo para você? Atacado. Não. Tentado? Não, aflições. Ele pede para Deus livrar ele das aflições. E no livro ele fala que você tem toda a autoridade de pedir para Deus te livrar dessas aflições, que Deus te escuta, Ele te livra. Sim. É bem bonito. Então, é isso aí. É esse livramento que nós temos da parte de Deus, tá? E por isso que lá em Efésios 6 fala dessa forma, a gente nos fortalecer no Senhor, fortalecer na força do seu poder e nos revestirmos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. E também, para com o escudo da fé, apagarmos os dardos inflamados do maligno. E aí ele fala, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então não são as pessoas naturais, são o mundo espiritual, os principados, as potestades, os dominadores, os forças da maldade que estão nas regiões celestiais. Tá? Então eles estão aqui nas regiões celestiais. Onde que é a região celestial? Daqui a 1 quilômetro? Não, às vezes daqui a 1 metro. Então, assim também, a gente está na rua, sabe? Então tem o mundo espiritual lutando contra nós, só que nós temos as armas da guerra, tá? E nós temos os anjos de Deus nos dando livramento. Com o poder do nome de Jesus Cristo, todo joelho vai se dobrar e o livramento vem da parte de Deus, tá? Então eles tentam nos fazer fraquejar na fé para a gente ver a circunstância natural e temer, tá? E por isso nós estamos falando de ter esta revelação, discernimento espiritual para entender que o mundo tem um sobrenatural de Deus também ao nosso favor, tá? E Deus nos livra do mal, tá? É a oração do Pai Nosso, né? Deus nos livra do mal, tá bem? Tá bem. Bom, esse é um parênteses aqui, né? Foi só para falar que... que bom. Tá? Só para falar que Paulo foi dado como morto e teve essa experiência espiritual. Tá? Só um parênteses, um pequeno parênteses ali. Então, pois ele só diz assim, né? Cuidando que estava morto. Então, a percepção, ele foi dado como morto, sim,
ele pode ter morrido mesmo também, né? Ou entrou em coma do apedrejamento e tal, e naquele momento ali de inconsciência, né? Ele foi arrebatado espiritualmente e viu essas coisas espirituais, né? Tá? Só que ele viu, mas voltou, né? Caiu, os irmãos, os discípulos rodearam Paulo, tá? Ele se levantou e voltou para a cidade, né? Como se nada tivesse acontecido também, tá? Então, ali ele pode ter, ele mesmo ter ressuscitado. Né? Se ele morreu de verdade ali, ou se só entrou em um coma por algum tempo, porque imagina, tomar pedra na cabeça, eles pedrejavam até a morte, né? Tá? Então a pessoa, quer dizer, toma aquelas pauladas na cabeça como qualquer, né? Como é que fala? Qualquer pancada na cabeça ali, você sai da lucidez rapidinho, né? Tá? Enfim, tá? E aí, vamos pular só um pouquinho mais para frente aqui, capítulo 16, tá? Nós vamos, eu vou mostrar mais alguns versículos e na próxima aula a gente vai fechar o livro de Atos, tá? E fechar esse ciclo, né, da escola de evangelistas, tá? Na próxima semana. E aí depois nós vamos entrar na escola de pastores, tá? Vamos falar sobre o pastoreamento e o cuidado de vidas, tá? Mas enfim, tá? Então eu quero agora fechar o tema aqui dessa aula de hoje, né? Atos 16, tá? Eles chegaram a Derbe e Listra, aí ele chamou Timóteo, né? E aí capítulo 16, verso 16, eu vou chegar nesse ponto aqui já, tá? Então olha só. Aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo Paulo e a nós, essa mulher, né, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias, tá? Então era uma jovem que era possuída por um espírito de adivinhação, tá? E com a adivinhação que ela fazia, ela dava lucro para quem contratou ou escravizou ela, tá? E falava para as pessoas que Paulo, com seus amigos ali, né, Paulo, Timóteo, os que estavam ali, eles eram servos do Deus Altíssimo, tá? E Paulo, perturbado, no versículo 18, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Acabou com a alegria dos caras. E a profissão dela também. Tá? Atos 16 a 18 que eu li. Tá? E aí, no 19, a sequência, né, tá? Ele fala isso, ó. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, levaram à praça à presença dos magistrados, apresentaram-nos aos magistrados, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito nem receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco, tá? Então assim, vou fechar aqui também, tá? Agora, veja qual vocês têm. Quer dizer, uma mulher que tinha um dom de adivinhação, tá? E aí, e dava lucro, né? Quer dizer, imagina chegar lá e começar a adivinhar, né? Era um show, né? Tá? Não é um show, né? Tá? Mas, todo mundo queria ver, né? Adivinhar, né? Tá? Eu já vi isso. Você já viu isso? Não, também? A pessoa fala assim, olha... Eu acho que assim que me converti, a gente ia em um monte de lugar. A pessoa... Onde nós vimos, Kel? Você lembra? Onde foi? Aquela pessoa chegava e falava assim, olha... Você tá com a carteira no bolso, o número do seu RG, nunca viu na frente. Falava o número de RG, falava CPF, falava... Sabe, umas coisas assim, né? Tá? Você lembra de que era isso? Não é? Também não é. Mas enfim, a gente já viu esse negócio de adivinhação desse jeito, tá? Imagina o lucro que dá. Todo mundo quer ver, né? O show, né? Da pessoa ter uma capacidade sobrenatural de ver uma pessoa e começar a adivinhar a respeito da vida dela, tá? E interessante é que ela estava falando a verdade. Visitando, nunca fui, mas as pessoas dizem nos terreiros, né? Que vai conversar com os mortos lá e a pessoa fala tudo, né? Também. Sobre, tá? sobre a vida dela.
Agora, a questão aqui, que essa mulher agora está falando a verdade. Ó, esses dois, eles são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho da salvação. Está falando a verdade, está fazendo propaganda para eles. Tá? Só que aquilo incomodou Paulo. Tá? E Paulo virou e repreendeu o espírito e mandou sair da mulher. Tá? Então, quer dizer, ele não quis propaganda de graça. Tá? Dessa forma. Tá? Mas essa propaganda de graça, tá? E a ação de Paulo indignado, tá? Levou eles a serem açoitados com varas, tá? E presos, tá? Mas o que é melhor de tudo é que fala aqui que eles perturbaram nossa cidade. É o que nós cristãos precisamos fazer em todo lugar. Perturbar esse povo. Adivinhos, pecadores, para que eles conheçam Jesus. Tá? Até porque eles não cobraram um pouquinho, né? Tem uma versão que fala transtornaram a nossa cidade. É mudar, é trazer barulho mesmo para mudar a situação. Né? Não escândalo. Para mas trazer libertação, pra nesse libertação, sentido, né? Tá? Não é para né? perturbar, ficar todo mundo Para trazer né? salvação. Oprimido, para trazer salvação. Pra eles, Acabar com acaba o lucro, com a corrupção, com esses atos de corrupção, Para tá? trazer liberdade para as Tá? pessoas. Vamos lá. Aí então, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Então imagina, tá? O Paulo e Silas açoitados, começaram a orar e cantar à meia-noite, tá? E vem um terremoto naquela hora e quebra as cadeias. Eles estavam presos com o tronco, né? Com a cadeia. Quebra as cadeias e abre as portas das prisões. Tá? E até as cadeiras se converteram, né? Então, olha só. Até as cadeiras se converteram ali e caíram. E aí entra só uma situação, um texto que é conhecido, né? Acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis se matar, pensando que os presos já tinham fugido. Imagina, né? Tá? Ele tá lá, responsável pela guarda, né? Cadeia tudo aberta, né? Ele vai ser morto, né? Ele preferiu já se matar antes, né? Tá? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal algum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, essa frase que é conhecida, né? Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tá? E aí então pregaram a palavra do Senhor, foram levados para a casa do carcereiro, a família inteira se converteu, foram batizados, tá? E e aí finha as coisas ali também, tá? Enfim, tá? Eu vou agora sim terminar, né? Eles foram para capítulo 17, foram para Anfípolis, depois a Polônia e chegaram à cidade de Tessalônica e tinha uma sinagoga de judeus ali, tá? E eles foram pregar na sinagoga dos judeus, tá ali, né? E aí depois disso, depois de Tessalônica, que é na Grécia, tá? Paulo foi para Atenas, tá? Então que é a capital da Grécia, tá? Versículo 15, Atos 17, 15. E os que acompanharam Paulo levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível e partiram. Quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias nas praças com que se apresentavam. Então aqui ele pregava na sinagoga, ele pregava nas praças ali, tá? Porque os gregos, né, cheios das suas filosofias, né, gostavam muito dessas conversas filosóficas ali, tá? E tinham vários deuses ali também, né? Tá? E aí, nessas conversas ali, né, nas praças, conversando com todo mundo, tal, o assunto de Paulo chamou atenção do que ele estava falando, tá? E aí levaram ele para o Areópago, tá? Então é um anfiteatro, né? A gente tem fotos, né, desse Areópago, né? Um anfiteatro, né, que era naquela época ali também, que eles levavam lá para fazer as comédias ou para pessoas, para espetáculos, para discursos, para as coisas assim também. E Paulo foi parar neste Areópago para falar as coisas que ele estava falando. Quer dizer, na conversa da praça, né, do calçadão da 15, tá?
conversa ficou interessante, tá? Falei assim, não, vamos levar para um lugar para todo mundo ouvir, porque o negócio, o que ele está falando, está chamando atenção, tá? Ele chegou lá, né? E aí ele começou a fazer um discurso nesse anfiteatro chamado Areópago, no versículo 22, tá? E olha que coisa interessante que eu vou falar aqui, olha. Homens atenesienses, em tudo vejo que vocês são religiosos ou supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele é mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tá? E de um só sangue fez-se toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que antes já foram ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nesse Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pelo artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Tá? Então, esse é o discurso que Paulo fez ali. Então, o que eu quero dizer aqui para fechar realmente esta aula? Né? Tá? Primeiro, como é que ele foi parar no estádio ou no anfiteatro da cidade? Tá? Primeiro, porque ele anunciava uma mensagem, tá? Uma mensagem que era diferente da mensagem que todo mundo anunciava. Tá? Então ele chamou a atenção e mais do que isso, como nós estamos dizendo, todo o contexto, né? As pessoas ficaram impactadas pelos sinais e prodígios que estavam sendo feitos. Tá? Mas não somente sinais, porque, por exemplo, a gente fala assim, mas eu não tenho, nunca ressuscitei nenhum morto, eu não tenho esse poder, né, sobrenatural. Claro, pode não ter esse chamado evangelista, esse ministério evangelista com a testificação de sinais e prodígios, tá? Mas a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, você conhece muito mais do que as pessoas. A pessoa que foi lá na sua loja falando que ela tem fé, mas não tem conhecimento de Deus, né? Então, o que você falar para ela, mesmo mas eu não conheço, mas o que você conhece é muito mais vida do que a religião dela, tá? A sua confiança, a sua fé. Tipo assim, não estou preocupado se vai fazer 2 graus, fazer menos 20 graus. Minha vida está na coisa de Deus, sabe? Então essa certeza, esse posicionamento que nós temos é que faz a diferença entre aquele que crê e aquele que diz que crê, tá? Então, o que tem fé, que tem vida com Deus, e o que não tem, tá? Então, ele foi fiel no pouco, isso que eu quero dizer, tá? Numa conversa na praça, tá? O burburinho foi, tá? Aqui não tinha acontecido nenhum sinal, não tinha acontecido nenhum milagre, né? Absolutamente nada, não tem escrito nada aqui também. Mas o conhecimento de Deus como vivo, verdadeiro, fez a diferença e ele foi colocado no grande, tá? Para impactar outras pessoas também, tá? E quando ele foi impactar, olha só que coisa interessante, isso que eu quero chamar a atenção. Ele percebeu, vocês são muito religiosos, eu estou vendo, vocês têm Deus em tudo quanto é lugar, tá? E aí ele descobriu, percebeu, falou assim, mas tem com medo deles não adorarem um Deus, né? Eles fizeram uma estátua para o Deus desconhecido, tá? Que eles não sabiam que Deus era aquele, vai que eles esqueceram de algum Deus, né? Tá? E eu falei assim, então esse Deus desconhecido, é esse que eu estou falando, é o Deus que criou todas as coisas. E ele não precisa de templo, ele não precisa de oferenda, ele não precisa de fazer nada, tá? Não precisa de alguém levar sacrifício da encruzilhada para ele, tá? Não precisa se alimentar porque ele que criou a vida, tá? Ele que criou a nossa respiração, é esse que eu estou anunciando para vocês, tá? E esse Deus vai julgar o mundo. Ele foi muito claro na palavra dele. Ele vai julgar o mundo por meio daquele que ele enviou, que ele ressuscitou dos mortos. Então ele começou a falar e a anunciar Jesus, né? Falou assim, Jesus veio em carne, habitou entre nós, e Jesus vai voltar para julgar o mundo, tá?
E quando ele falou sobre isso, falou sobre ressurreição, aí ficou todo mundo, como a ressurreição? Aí deu um tumulto lá e ele não conseguiu acabar o discurso, tá? Por causa dessa história, tá? Por causa do tumulto que deu lá, né? Tá? Então, o cara tá delirando, o que está falando de ressurreição de mortos, né? Que Deus ressuscitou um homem da morte, né? Enfim, tá? Mas, quer dizer, e outra coisa interessante também, ele foi lá e citou os poetas gregos, tá? Então ele estava lá, ele sabia o que as pessoas pensavam, ele sabia a influência que eles tinham, tá? Então, você tem que saber onde você está, com quem você está falando, tá? E o que eles estão pensando, tá? O que a pessoa está sendo influenciada, com o que a pessoa está sendo influenciada, tá? Mas, especialmente, ele foi certeiro. Se eu vou ler aqui os versículos do 22 até o 28, tá? O 30, tá? Não, 31, tá? 28, 31. Eu li isso aqui em 3 minutos, tá? Olha lá se foi tudo isso, tá? Mas ele foi certeiro na mensagem, tá? Ali, né? Ele foi objetivo, claro, e impactou aquilo, tá? Na vida daqueles gregos. Claro, e aqui depois, né? Surgiu a igreja em Corinto, Grécia, tá? Uma cidade grega, tá? Depois a carta que nós temos aos Coríntios ali, escreveu 2 cartas aos Coríntios. Quer dizer, surgiu uma igreja ali na Grécia, tá? O evangelho foi propagado depois para a Europa, tá? E chegou até os nossos dias hoje, por causa dessa pregação aqui, tá? Quer dizer, o impacto que fez ali, né? Tá? Não somente o impacto dessa palavra específica, mas também nas outras cidades que também houve as manifestações e curas. Então, quer dizer, a sabedoria de Paulo naquele momento, a objetividade, né? A estratégia correta, tá? Fez com que 20 séculos depois, hoje nós temos essa escritura nas nossas mãos. Tá? Quantas milhares ou milhões de pessoas foram alcançadas desde aquela época até os dias de hoje, por causa de uma percepção espiritual, por causa de um homem que conhecia o coração de Deus, que andava com Deus, né? Que alcançou um carcereiro que ia se matar, mas também alcançou uma multidão num estádio, tá? Ou numa arena ali, tá? Naquela ocasião. Então, as manifestações podem ser coisas muito simples, na nossa simplicidade, tá? Mas também, na nossa simplicidade, Deus se manifesta com poder e faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos e nos usa também, tá? E Deus quer usar cada um de nós. Às vezes é uma palavra que é dada, sabe? Que aquilo entra no coração da pessoa e aquilo quebra as cadeias dela, tá? Como também, claro, vamos falar sobre quebrar em cadeia, né? Uma oração ou um cântico pode dar um terremoto, tá? Por que veio o terremoto bem naquela hora que eles estavam presos na prisão ali, sabe? E um homem foi... E aí depois as filhas daquele carcereiro se tornaram profetisas, tá? Quer dizer, uma família que foi impactada e começou a abençoar outras vidas também, tá? Então, o que nós queremos falar sobre essa questão de evangelismo? Uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, uma palavra de sabedoria, tá? Uma clareza naquilo que nós estamos pregando, anunciando Jesus, tá? Como Salvador. Então não é ficar discutindo religião, né? Se esse Deus é verdadeiro, se esse Deus é falso, se não sei o que lá. Às vezes um confronto, que às vezes como ele fez com aquele mágico, você vai ficar cego, né? Tá? Aí o procônsul ficou, o que é isso? Como o cara fala, você vai ficar cego, o cara fica cego na hora, tá? Então, essa autoridade espiritual é que vai fazer a diferença e que nós precisamos buscar. Buscar o conhecimento de Deus, andar no caminho de Deus, conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra e conhecer o Espírito Santo da Palavra, tá? Para que aquilo faça a diferença. Mais do que pregar palavras bonitas ou com sabedoria, tá? A vida que nós carregamos, a vida do Espírito, né? A pessoa de Jesus Cristo que nós anunciamos é que é o Salvador, tá? E que vai fazer diferença para que muitos sejam alcançados. Amém? Tá? Amém. Então, aqui, mesmo não tendo um ministério específico de evangelismo, não tem os sinais, não tem os dons de curar, não tem a ressurreição dos mortos, você nunca operou nisso, Deus pode fazer na hora que Ele quiser, tá? Claro, depende da nossa fé, do nosso posicionamento e ousadia, mas também sem isso, tá? Na simplicidade, nos vasos de barro que nós somos, a glória de Deus pode se manifestar, tá? Isso pode fazer diferença
não somente para uma vida, mas para uma cidade inteira ou para gerações futuras, para toda a eternidade podem ser salvos. Amém? Tá? Então essa palavra eu quero fechar assim nesse momento. E aí semana que vem a gente vai fazer a última aula de evangelismo, tá? Fechando com uma palavra aqui de Atos também, tá? Para depois dar sequência para outros temas nas semanas seguintes, tá bom? Mas vamos orar então para fechar este momento, tá? Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse privilégio e oportunidade que nós temos, sim, de compreender verdades espirituais através do relato bíblico da história que aconteceu ali com os apóstolos. O Senhor nos ensina e nos traz entendimento daquilo que o Senhor tem propósito de fazer. E eu quero pedir que, apesar das nossas limitações, das nossas deficiências, dos nossos pecados, ó Deus, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado e que nos faça instrumento para tocar em vidas com uma palavra de fé, de esperança, com a salvação que há em Cristo Jesus. Amém. Se o Senhor quiser, Espírito Santo, derramar dons de curar, milagres, operações sobrenaturais, palavras de revelação, de discernimento, como Paulo teve a respeito daquela jovem adivinhadora que era possuída de um espírito demoníaco de adivinhação. Se o Senhor quiser nos usar com ousadia para confrontar um mágico, um feiticeiro, o que o Senhor quiser fazer, seja feita a tua vontade, o Senhor use cada um de nós, mas que nós possamos, com a dependência do teu Espírito Santo, também sermos ousados no Senhor, para que se estabeleçam a luz do Senhor, a salvação do Senhor, e as trevas se dissipem, e famílias, e cidades inteiras, e uma nação possa ser transformada, a nossa e a futura geração seja alcançada com a vida eterna para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos somente vasos, instrumentos frágeis, mas confiamos e buscamos que a glória do Senhor seja manifesta, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade em nós e através das nossas vidas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Por isso, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, obrigado por esta palavra, que o Senhor realmente nos desperte para viver com ousadia, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para a glória do teu nome. A minha oração e a minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima aula.